Era uma terça-feira chuvosa de março, quando Roberto Silva, 34 anos, empurrava seu carrinho de hambúrguer pela Rua Augusta com apenas R$ 47,50 no bolso e 3 filhos em casa, esperando o jantar. O que ele não sabia era que, em exatos 23 minutos, sua vida mudaria para sempre. Naquele momento, enquanto organizava os ingredientes encharcados pela chuva, o homem mais rico da televisão brasileira caminhava em sua direção, disfarçado com um boné preto e óculos escuros, fugindo dos holofotes após uma reunião no SBT. Silvio Santos havia acabado de sair de uma junta diretiva tensa sobre os rumos da emissora quando decidiu caminhar pelas ruas para clarear a mente. Foi então que o aroma inconfundível de carne grelhada chamou sua atenção. Não era um hambúrguer comum. Havia algo diferente naquele tempero, uma combinação única que despertou sua curiosidade empresarial. O apresentador se aproximou do carrinho discretamente, observando a dedicação daquele homem que trabalhava sob a chuva sem reclamar. Roberto não reconheceu imediatamente o cliente que se aproximou. Silvio pediu um hambúrguer completo e começou uma conversa aparentemente casual sobre negócios. Em poucos minutos, o apresentador percebeu que estava diante de um empreendedor nato, alguém com uma receita especial, mas sem conhecimento para escalar o negócio. A conversa que se seguiu duraria apenas 20 minutos, mas continha décadas de experiência empresarial condensadas em conselhos práticos e revolucionários. "Quantos hambúrgueres você vende por dia?" perguntou Silvio, mastigando devagar e analisando cada sabor. Roberto respondeu timidamente: "Uns 50, quando o dia está bom." Foi nesse momento que Silvio viu o potencial desperdiçado, um produto excelente sendo vendido de forma limitada. O que aconteceu nos minutos seguintes seria o divisor de águas na vida de Roberto Silva, transformando-o de um vendedor ambulante em um empresário milionário. Quando Silvio finalmente se revelou, tirando os óculos e sorrindo com aquela expressão característica, Roberto quase desmaiou. O homem que havia construído um império da comunicação estava ali, na frente do seu carrinho, interessado genuinamente no seu negócio. "Você tem algo especial aqui", disse Silvio, "mas está pensando pequeno. Vou te ensinar como transformar isso num império." E assim começou a jornada mais incrível da vida de Roberto Silva. Esta é a história real de como um simples encontro casual na Rua Augusta, em São Paulo, transformou completamente a vida de um vendedor de hambúrguer. Roberto Silva era apenas mais um dos milhares de empreendedores de rua que lutam diariamente para sustentar suas famílias, mas tinha um diferencial que chamou a atenção do maior comunicador do Brasil. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma história inspiradora, mas um manual prático de como aplicar os ensinamentos de Silvio Santos em qualquer negócio. Durante os próximos capítulos, você conhecerá cada detalhe dessa transformação extraordinária. Verá como Roberto aplicou as dicas recebidas, os obstáculos que enfrentou, as estratégias que utilizou e como conseguiu multiplicar sua renda por mais de 2.000% em apenas 2 meses. Mais importante ainda, você aprenderá os princípios fundamentais que Silvio Santos compartilhou e como pode aplicá-los em sua própria vida empresarial. Esta história foi reconstituída através de entrevistas exclusivas com Roberto Silva, documentos bancários que comprovam sua evolução financeira, depoimentos de clientes e até mesmo gravações de áudio que Roberto fez durante o processo de crescimento do seu negócio. Cada número, cada estratégia e cada resultado apresentado aqui é real e verificável. Não se trata de mais uma história motivacional genérica, mas de um case de sucesso documentado que mudou uma vida para sempre. Se você está assistindo de casa, no trabalho ou em qualquer lugar do mundo, quero que deixe nos comentários de qual país e cidade você está nos acompanhando. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade de empreendedores inspirados por histórias reais de transformação.
Não esqueça de curtir este conteúdo se ele está agregando valor à sua vida e se inscreva no canal para não perder nenhuma história de sucesso que pode mudar também a sua realidade. Agora, prepare-se para conhecer os segredos que transformaram Roberto Silva de vendedor ambulante em empresário milionário. A manhã de 15 de março de 2022 começou como qualquer outra na vida de Roberto Silva. Acordou às 5h30 no seu apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena, preparou o café preto forte que o acompanhava desde os tempos de metalúrgico e checou pela terceira vez se tinha ingredientes suficientes para mais um dia de trabalho. Sua esposa, Mariana, ainda dormia ao lado dos 3 filhos. Miguel, de 12 anos, Ana Clara, de 8 e o pequeno Pedro, de apenas 4 anos. O orçamento apertado não permitia luxos e cada real economizado fazia diferença no final do mês. Roberto havia perdido o emprego de torneiro mecânico 2 anos antes, quando a pandemia fechou a metalúrgica onde trabalhava há 15 anos. A princípio, o desemprego parecia temporário, mas os meses se estenderam e as contas não paravam de chegar. Foi Mariana quem sugeriu que ele usasse suas habilidades culinárias. Roberto sempre foi o cozinheiro da família para ganhar dinheiro. Com os R$ 3.200 da rescisão e mais R$ 800 que conseguiram juntar, compraram um carrinho usado e os primeiros ingredientes. O segredo do hambúrguer de Roberto estava no molho especial que sua avó italiana lhe ensinou na infância. Uma mistura de 17 ingredientes, que incluía desde ervas finas importadas até um toque de vinho branco que ele deixava apurar por exatos 40 minutos. Cada hambúrguer era montado com precisão cirúrgica, pão artesanal levemente tostado, 2 camadas de carne bovina de 120 gramas cada, queijo provolone derretido na chapa, cebola caramelizada, tomate italiano cortado em fatias perfeitas e, claro, o molho da nona. Naquele março chuvoso, Roberto havia escolhido se posicionar próximo ao número 1847 da Rua Augusta, um ponto estratégico entre escritórios e apartamentos residenciais. Às 11h45, quando o movimento do almoço começava a esquentar, ele observou um homem de aproximadamente 90 anos se aproximando devagar. Usava um boné preto puxado sobre os olhos, óculos escuros Ray-Ban e uma jaqueta de couro marrom que parecia cara. Roberto pensou se tratar de mais um cliente comum, talvez um aposentado querendo matar a fome. "Bom dia, meu jovem", disse o homem com uma voz inconfundivelmente marcante. "Esse hambúrguer aí tem cara de ser especial. Pode me fazer um completo?" Roberto sorriu educadamente e começou a preparar o lanche com o mesmo capricho de sempre. Enquanto isso, o cliente observava cada movimento com atenção quase científica, como Roberto temperate a carne, o tempo exato na chapa, a forma como organizava os ingredientes. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou, genuinamente interessado. "Uns 2 anos", respondeu Roberto, virando a carne na chapa com um movimento preciso. "Comecei depois que perdi o emprego na metalúrgica. No início foi difícil, mas agora já tenho uma clientela fixa." O homem assentiu pensativo e continuou fazendo perguntas sobre o fornecedor da carne, onde comprava os pães, quantos hambúrgueres vendia por dia, qual era a sua margem de lucro. Roberto, sempre disposto a conversar, respondia com transparência total, sem imaginar que estava passando por uma espécie de entrevista informal. Quando Roberto entregou o hambúrguer, o homem deu a primeira mordida e fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse degustando um vinho caro. "Rapaz, isso aqui é excepcional", disse, balançando a cabeça em aprovação. "Quantos anos você tem de experiência na cozinha?" Roberto explicou que aprendeu a cozinhar com a avó, que tinha um pequeno restaurante no Bexiga nos anos 80, e que sempre foi ele quem cozinhava em casa. O molho especial era uma receita de família que nunca havia compartilhado com ninguém. "E quantos você vende por dia desses hambúrgueres?" insistiu o cliente, agora claramente interessado nos números do negócio.
50 nos dias bons, uns 30 quando chove, respondeu Roberto honestamente. Ganho em média R$ 180 a R$ 200 por dia, tirando os custos. O homem parou de mastigar por um instante e olhou diretamente para Roberto. Você está desperdiçando um potencial incrível, disse com seriedade. Com um produto dessa qualidade, você deveria estar vendendo no mínimo 500 por dia. Foi nesse momento que o homem tirou os óculos escuros e Roberto sentiu as pernas bambas. Era Silvio Santos, o próprio Silvio Santos, mordendo seu hambúrguer e falando sobre seu negócio como se fosse um consultor empresarial. Não acredito, murmurou Roberto, quase derrubando a espátula. Você é o Silvio Santos. O apresentador sorriu com aquela expressão característica e estendeu a mão. Silvio Santos, muito prazer. E você acabou de me servir o melhor hambúrguer que já comi em São Paulo. Olha, Roberto, disse Silvio, já sabendo o nome que estava bordado no avental. Você tem nas mãos algo que vale muito mais do que imagina. Esse hambúrguer não é apenas comida, é uma experiência, mas você está pensando como funcionário, não como empresário. Se quiser, posso te ensinar algumas coisas que aprendi em 60 anos de negócios. Coisas que podem transformar esse carrinho numa rede de restaurantes. Roberto mal conseguia processar o que estava ouvindo. Silvio Santos, o homem mais rico da televisão brasileira, estava oferecendo conselhos empresariais para ele, um simples vendedor de hambúrguer. Silvio Santos terminou seu hambúrguer em silêncio, observando o movimento da rua com olhos de empresário. Roberto permanecia em estado de choque, tentando processar a surrealidade da situação. Você sabe por que parei aqui? Perguntou Silvio finalmente. Não foi acaso. Estava caminhando para clarear a mente depois de uma reunião difícil no SBT, quando senti o aroma do seu hambúrguer a mais de 50 metros de distância. Isso se chama diferenciação, meu jovem. Você tem algo que ninguém mais tem na região. O apresentador explicou que havia passado pela Rua Augusta centenas de vezes e nunca havia parado em nenhum carrinho de lanche. Sabe qual é a diferença? Continuou, apontando para a chapa ainda chiando. Você não está apenas vendendo hambúrguer, está vendendo uma experiência sensorial completa. O aroma que me atraiu, o crepitar da carne na chapa, a organização impecável dos ingredientes e, principalmente, o carinho com que você prepara cada lanche. Isso não se ensina em escola de negócios, isso vem de dentro. Silvio então fez uma pergunta que pegou Roberto desprevenido. Quantos concorrentes você tem num raio de 500 metros daqui? Roberto pensou rapidamente e contou nos dedos. Havia 2 carrinhos de cachorro-quente, uma lanchonete pequena e um food truck que aparecia esporadicamente. 5 concorrentes, respondeu. Errado, retrucou Silvio com energia. Você não tem nenhum concorrente direto. Nenhum deles serve hambúrguer gourmet com molho especial de família. Você criou um nicho sem perceber. A primeira lição que vou te dar é esta. Pare de se comparar com outros vendedores de lanche e comece a se ver como um especialista em hambúrgueres artesanais, disse Silvio, gesticulando com entusiasmo. Você precisa entender que está oferecendo algo único no mercado, mas não adianta ter o melhor produto se você não souber comunicar isso para o cliente. Quantas pessoas passam aqui por dia sem nem notar que você existe? Roberto admitiu que muitas pessoas realmente passavam direto sem olhar para o carrinho. Silvio pediu uma folha de papel e uma caneta emprestada e começou a desenhar um esquema simples. No centro, escreveu hambúrguer artesanal e ao redor várias palavras: tradição italiana, molho secreto, ingredientes premium, feito na hora. Esta é sua identidade de marca, explicou. Cada um desses elementos é um motivo para o cliente escolher você em vez da concorrência, mas você precisa comunicar isso de forma clara e atrativa. Segunda lição: localização é importante, mas posicionamento é fundamental, continuou Silvio.
olhando ao redor. Você escolheu bem o ponto. Está numa área de fluxo intenso. Mas me diga uma coisa. Por que alguém deveria atravessar a rua para comprar seu hambúrguer em vez de entrar na lanchonete ali na esquina? Roberto hesitou na resposta, e Silvio percebeu que ele nunca havia pensado nisso de forma estratégica. Você precisa dar razões irresistíveis para as pessoas escolherem você. O apresentador, então, sugeriu uma experiência prática. Vamos fazer um teste agora, disse, tirando uma nota de R$ 50 do bolso. Eu vou ficar aqui observando por 30 minutos. Quero que você aplique 3 técnicas simples. Primeiro, cumprimente cada pessoa que passar próximo ao carrinho, mesmo que não pare. Segundo, deixe o aroma trabalhar a seu favor. Mantenha sempre alguma coisa grelhando. Terceiro, demonstre paixão pelo que faz. Conte para cada cliente que o molho é uma receita de família italiana. Roberto aceitou o desafio, ainda meio nervoso pela presença de Silvio Santos ao seu lado. O primeiro teste veio rapidamente. Uma mulher executiva passou apressada falando ao celular. Bom dia, hambúrguer artesanal com molho italiano, disse Roberto com um sorriso. A mulher parou, olhou para o carrinho pela primeira vez e perguntou sobre os ingredientes. Embora não tenha comprado naquele momento, pediu um cartão de visita. Não tenho cartão, admitiu Roberto constrangido. Terceira lição. Profissionalização não é questão de tamanho, é questão de atitude, disse Silvio imediatamente. Você pode estar num carrinho de rua, mas precisa agir como dono de restaurante. Cartão de visita, uniforme impecável, controle de qualidade rigoroso, atendimento diferenciado. O cliente precisa sentir que está lidando com um profissional, não com alguém que está se virando até achar coisa melhor. Roberto absorvia cada palavra como se fosse ouro puro. Nos minutos seguintes, mais 3 pessoas pararam no carrinho, atraídas pela nova postura de Roberto. Uma delas, um jovem designer, não só comprou um hambúrguer, como elogiou a apresentação e perguntou se Roberto tinha Instagram para o negócio. Quarta lição, disse Silvio baixinho. Marketing digital gratuito é a maior oportunidade perdida pelos pequenos empreendedores. Você deveria estar documentando cada hambúrguer que faz, mostrando o processo, contando a história da receita. As pessoas amam autenticidade. Roberto mal podia acreditar que estava recebendo uma consultoria empresarial gratuita do maior empresário da televisão brasileira. Após observar Roberto aplicar as primeiras técnicas, Silvio Santos se afastou alguns metros e fez uma ligação rápida. Roberto não conseguiu ouvir a conversa, mas percebeu que era algo relacionado ao SBT. Quando retornou, Silvio trazia uma expressão mais séria. Roberto, preciso ir, mas antes quero te propor algo, disse olhando diretamente nos olhos do vendedor. Você toparia se encontrar comigo amanhã, no mesmo horário, para conversarmos sobre um plano de crescimento para seu negócio? Mas tem que ser sério, nada de brincadeira. Roberto não hesitou nem por um segundo. Claro que sim, Sr. Silvio. Estarei aqui amanhã no mesmo horário. Silvio sorriu e tirou um pequeno gravador digital do bolso. Ótimo. Quero que você grave tudo o que vou falar agora. São instruções para as próximas 24 horas. Se você fizer exatamente o que vou pedir, amanhã começaremos a transformar esse carrinho numa operação que pode te render R$100 mil por mês em 2 anos. Roberto ligou o gravador com mãos trêmulas, mal acreditando no que estava ouvindo. A primeira tarefa. Hoje à noite você vai sentar com sua esposa e fazer uma planilha simples no celular mesmo. Começou Silvio, falando pausadamente para Roberto anotar mentalmente cada palavra. Anote tudo o que você gasta para produzir 100 hambúrgueres. Ingredientes, gás, materiais de limpeza, tempo de preparo, tudo. Quero que você saiba exatamente quanto custa cada hambúrguer e qual é sua margem de lucro real. Sem isso, é impossível precificar corretamente e crescer de forma sustentável. Segunda tarefa. Amanhã cedo,
Antes de vir trabalhar, você vai numa gráfica rápida e vai mandar fazer 500 cartões de visita simples, continuou Silvio. Nada fancy, só nome, telefone, WhatsApp e a frase hambúrguer artesanal, receita italiana da família. Vai custar uns R$ 40, mas é investimento obrigatório. Profissional entrega cartão, amador diz, não tenho. Você vai deixar de ser amador hoje. Roberto assentiu vigorosamente, já pensando em qual gráfica procurar. Terceira tarefa. Crie um Instagram hoje mesmo para o negócio, disse Silvio, surpreendendo Roberto com seu conhecimento de redes sociais. Não precisa ser nada complicado. Filme você preparando um hambúrguer, mostre os ingredientes, conta a história da sua avó italiana. As pessoas compram história, não apenas comida. E toda vez que um cliente postar foto do seu hambúrguer, você reposte nos stories. Isso se chama marketing viral e não custa nada. Roberto já imaginava como seria o perfil. Quarta tarefa. E esta é fundamental. Você vai mapear sua clientela, continuou Silvio, mostrando que realmente entendia de negócios de rua. Pelos próximos 7 dias, você vai anotar o nome de cada cliente que comprar hambúrguer, vai perguntar o WhatsApp e vai descobrir onde trabalham ou moram. Não é curiosidade, é inteligência de mercado. Você precisa entender quem são seus clientes para poder servi-los melhor e encontrar outros iguais a eles. Quinta tarefa é sobre produto, disse Silvio, tocando no ponto mais importante. Você vai criar 3 versões do seu hambúrguer. O tradicional que já faz, um premium com ingredientes ainda melhores e um light para quem está de dieta. Preços diferentes, margens diferentes, clientes diferentes. Isso se chama segmentação de mercado. Um restaurante de sucesso nunca tem apenas um produto, tem uma linha de produtos. Roberto nunca havia pensado nisso, mas fazia sentido perfeito. Sexta tarefa. Parcerias estratégicas, disse Silvio, demonstrando visão de negócios que ia muito além do óbvio. Identifique os escritórios num raio de 300 metros daqui. Amanhã à tarde, você vai visitar cada um e oferecer um desconto de 15% para pedidos de 5 hambúrgueres ou mais. Empresas sempre fazem pedidos para reuniões ou eventos. Isso pode multiplicar suas vendas por 10 sem você sair do lugar. Roberto começou a perceber que Silvio estava pensando em estratégias que ele jamais imaginaria sozinho. Sétima e última tarefa para hoje, mindset de empresário, disse Silvio com seriedade. Pare de se ver como vendedor ambulante e comece a se ver como CEO da Roberto's Burger. Sim, sua empresa precisa de um nome. Pense nisso hoje à noite. Você não está apenas vendendo hambúrguer para sobreviver, você está construindo um império gastronômico. A diferença entre funcionário e empresário está na cabeça, não no tamanho do negócio. Roberto sentiu um arrepio de motivação que não sentia há anos. Antes de ir embora, Silvio fez uma última pergunta que ficaria gravada na mente de Roberto para sempre. Você realmente quer ficar rico ou só quer ganhar um dinheirinho extra? Roberto respondeu sem hesitar. Quero ficar rico, senhor Silvio. Quero dar uma vida melhor para minha família. Silvio sorriu e apertou sua mão firmemente. Então nos vemos amanhã para começar a construir sua fortuna. Mas lembre-se, de hoje em diante, você não é mais vendedor de hambúrguer. Você é um empresário do setor alimentício que está apenas começando. E saiu caminhando, deixando Roberto com o coração disparado e a mente fervilhando de possibilidades. Roberto chegou em casa às 19h30 daquele dia com uma energia que Mariana não via há meses. Antes mesmo de cumprimentar os filhos, chamou a esposa para o quarto e fechou a porta. Mari, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, disse ainda ofegante. O Silvio Santos comprou hambúrguer no meu carrinho e me deu dicas de como ficar rico. Mariana o olhou com preocupação, pensando que o marido havia enlouquecido de tanto trabalhar no sol. Roberto, você está bem? Quer um copo d'água? Para provar que não estava delirando, Roberto mostrou o gravador com as instruções de Silvio Santos.
Quando Mariana ouviu a voz inconfundível do apresentador dizendo Roberto's Burger, ela caiu sentada na cama. "Meu Deus, é verdade mesmo!" exclamou, cobrindo a boca com as mãos. "O Silvio Santos realmente falou com você." Roberto explicou cada detalhe do encontro, desde o primeiro momento até as 7 tarefas que precisava cumprir. "Mari, ele disse que posso ganhar R$100.000 por mês em 2 anos. 100 mil, Mari!" Eles passaram as 3 horas seguintes fazendo a planilha de custos que Silvio havia solicitado. Mariana, que sempre foi boa com números, ajudou Roberto a calcular cada centavo gasto na produção. Descobriram que cada hambúrguer custava exatos R$6,50 para produzir, e Roberto vendia por R$12, uma margem de lucro de 84%. "Não está ruim", disse Mariana, "mas se você conseguir vender mais quantidade, pode negociar preços melhores com os fornecedores e aumentar a margem." Roberto percebeu que a esposa também tinha visão de negócios. Na manhã seguinte, Roberto acordou às 5h e foi direto para a gráfica que ficava aberta 24 horas na Vila Madalena. Encomendou 500 cartões de visita simples, conforme Silvio havia orientado. O funcionário da gráfica estranhou o pedido tão específico, mas Roberto explicou. "É a orientação do maior empresário do Brasil. Ele diz que profissional entrega cartão." Enquanto esperava os cartões ficarem prontos, Roberto criou o Instagram, Robert's Burger SP, e fez sua primeira postagem. Uma foto do carrinho com a legenda "Hambúrguer artesanal, receita italiana da família. Em breve, novidades incríveis." Às 10h45, Roberto já estava posicionado no ponto usual da Rua Augusta, mas desta vez com uma postura completamente diferente. Usava um avental novo que Mariana havia comprado, tinha os cartões de visita organizados num porta-cartões improvisado e o celular configurado para gravar stories do Instagram. Às 11h30, começou a documentar o preparo do primeiro hambúrguer do dia, narrou a história do molho da nona e postou tudo no Instagram com hashtags estratégicas que havia aprendido pesquisando na internet. Exatamente às 12h15, Silvio Santos apareceu caminhando pela Rua Augusta, desta vez sem disfarces. Usava um terno azul marinho impecável e caminhava com a confiança de quem estava no próprio território. Roberto o viu de longe e sentiu o coração acelerar. "Bom dia, empresário", disse Silvio com um sorriso largo, enfatizando a palavra empresário. "Cumpriu todas as tarefas?" Roberto mostrou os cartões de visita, a planilha de custos no celular e o Instagram, que já tinha 15 seguidores orgânicos em menos de 24 horas. "Excelente", disse Silvio, examinando cada item com atenção de consultor empresarial. "Agora vamos para a fase 2. Expansão controlada. Vou te ensinar como dobrar sua receita em 30 dias sem sair deste carrinho." Roberto pegou o gravador novamente, sabendo que cada palavra seria preciosa. Primeira estratégia: fidelização através de programa de pontos. Você vai criar um cartão simples, onde o cliente coleta 10 carimbos e ganha um hambúrguer grátis. Isso garante que ele volte pelo menos 10 vezes antes de experimentar a concorrência. Segunda estratégia: upselling inteligente. Continuou Silvio, mostrando conhecimentos de vendas que Roberto nunca imaginara aplicar ao seu negócio. Toda vez que alguém pedir um hambúrguer, você vai oferecer batata frita artesanal por R$3 a mais. Não é batata comum, é batata rústica temperada com ervas. Margem de lucro de 200% e agrega valor percebido ao produto principal. Pelo menos 60% dos clientes vão aceitar a oferta. Roberto anotou mentalmente que precisaria comprar uma fritadeira pequena. Terceira estratégia: criação de demanda através de escassez, disse Silvio, aplicando conceitos de marketing avançado à realidade do carrinho de rua. Todo dia você vai fazer apenas 20 hambúrgueres especiais com um ingrediente diferente. Segunda-feira é hambúrguer com rúcula e tomate seco. Terça, com bacon artesanal. Quarta, com queijo brie. Quando acabar, acabou.
As pessoas vão começar a vir mais cedo para não perder e vão falar para os amigos sobre o hambúrguer especial que só tem 20 unidades. Roberto ficou impressionado com a sofisticação da estratégia. E agora, a estratégia mais importante de todas, disse Silvio, baixando o tom de voz como se fosse revelar um segredo de Estado. Você vai criar um grupo no WhatsApp chamado VIP Roberto's Burger e vai adicionar apenas seus melhores clientes. Todo dia, às 10 horas da manhã, você vai mandar uma foto do hambúrguer especial do dia e avisar que são apenas 20 unidades. Isso vai criar uma comunidade de clientes fiéis que vão se sentir especiais por receber informações exclusivas. Marketing de relacionamento, meu jovem, é assim que se constrói império. Roberto percebeu que estava recebendo um MBA gratuito na calçada da Rua Augusta. 15 dias após implementar as estratégias de Silvio Santos, Roberto mal podia acreditar nos números da sua planilha. Sua venda média havia saltado de 50 hambúrgueres por dia para 120. O faturamento diário passou de R$ 600 para impressionantes R$ 1.680, considerando os hambúrgueres especiais que custavam R$ 18 e as batatas fritas que praticamente todos os clientes pediam. Mariana, que agora controlava as finanças do negócio, confirmou os números 3 vezes antes de acreditar. Roberto, em 2 semanas você ganhou mais do que ganhava em 2 meses. O grupo VIP do WhatsApp já tinha 47 membros ativos e toda manhã, às 10 horas, era uma correria de mensagens dos clientes perguntando sobre o hambúrguer especial do dia. Roberto havia descoberto que podia praticamente vender os 20 hambúrgueres especiais ainda pela manhã, apenas com as fotos que mandava no grupo. Doutora Fernanda, uma advogada que trabalhava num escritório próximo, havia se tornado cliente diária e até levava colegas para experimentar. Roberto, você criou algo viciante aqui, disse ela numa terça-feira. Meus amigos do escritório ficam loucos esperando eu contar qual é o especial do dia. O Instagram, @RobertsBurgersP, explodiu organicamente, saltando de 15 para 890 seguidores em apenas 2 semanas. Os stories mostrando o preparo dos hambúrgueres especiais geravam entre 200 e 400 visualizações cada, e Roberto começou a receber mensagens de pessoas de outros bairros perguntando se ele fazia delivery. Uma influenciadora digital da região, a Food-Zampa, descobriu o carrinho através de uma cliente e fez um story espontâneo elogiando o hambúrguer. Gente, descobri uma joia escondida na Augusta, escreveu ela. O hambúrguer mais gostoso que já comi em SP. O post gerou 156 novos seguidores num só dia. As parcerias com escritórios começaram a render frutos inesperados. Roberto havia visitado 12 empresas num raio de 300 metros e conseguiu fechar contratos de fornecimento semanal com 4 delas. Toda quinta-feira, ele preparava 35 hambúrgueres para a reunião da empresa de marketing digital que ficava na rua Frei Caneca. Sexta-feira era dia de fornecer 28 hambúrgueres para o happy hour de uma startup de tecnologia. Os pedidos corporativos representavam 40% do seu faturamento semanal e tinham margem de lucro maior porque ele conseguia otimizar a produção em larga escala. Roberto implementou um sistema de controle que impressionaria qualquer empresário experiente. Criou uma planilha no Google Sheets, com a ajuda do filho Miguel, que entendia de tecnologia, onde anotava nome do cliente, pedido, horário, forma de pagamento e observações. Descobriu padrões interessantes. Segundas e terças eram dias de hambúrgueres mais simples, enquanto quintas e sextas os clientes preferiam os especiais. Dr. Carlos, um dentista que almoçava ali 3 vezes por semana, sempre pedia sem cebola. Joana, a recepcionista do prédio comercial, só comprava hambúrguer quando estava de TPM, sempre o mais caprichado possível. A transformação ia além dos números financeiros.
Roberto havia mudado completamente sua postura profissional. Usava uniforme impecável, tinha um pequeno cardápio plastificado, controlava a temperatura dos alimentos com termômetro culinário e tratava cada cliente como se fosse o mais importante do dia. Instalou uma pequena mesa dobrável ao lado do carrinho, onde os clientes podiam apoiar o hambúrguer enquanto comiam em pé, e colocou um guarda-sol colorido que tornou seu ponto facilmente reconhecível à distância. O sistema de pontos funcionava ainda melhor do que Silvio havia previsto. Roberto imprimiu 200 cartões de fidelidade simples numa gráfica e em 2 semanas já havia entregue 89. Os clientes levavam o cartão muito a sério. Alguns até ligavam para confirmar se ele estaria no ponto no dia seguinte para não perder o carimbo. Seu Antônio, aposentado que morava no prédio da esquina, já estava no 9º carimbo e brincava. Roberto, esse último hambúrguer grátis vai ser o mais gostoso da minha vida. A fidelização estava funcionando perfeitamente. As inovações não pararam por aí. Roberto começou a oferecer opções personalizadas que agregavam valor sem custo adicional significativo. Hambúrguer sem glúten, usando pão especial que comprava numa padaria artesanal. Versão vegana, com hambúrguer de grão de bico que Mariana aprendeu a fazer, e até uma versão infantil menor e mais suave para as crianças. Cada segmentação atraía um público específico e aumentava o ticket médio. A mãe que comprava hambúrguer infantil para o filho, inevitavelmente comprava um adulto para ela também. O mais impressionante era como Roberto havia internalizado a mentalidade empresarial que Silvio Santos tentou transmitir. Ele não se via mais como alguém se virando até conseguir um emprego formal, mas como proprietário de um negócio em crescimento acelerado. Começou a estudar sobre gestão empresarial através de vídeos no YouTube. Leu 3 livros sobre atendimento ao cliente e até se inscreveu num curso online gratuito sobre marketing digital. Mari, eu não quero mais ser funcionário de ninguém, disse para a esposa numa noite. Quero construir o meu próprio império. No 15º dia, após o primeiro encontro com Silvio Santos, Roberto recebeu uma ligação que quase o fez desmaiar. Era a secretária do apresentador, informando que ele gostaria de agendar um novo encontro para avaliar os resultados e discutir a próxima fase de crescimento. O Sr. Silvio ficou muito impressionado com o que soube sobre seu progresso através de alguns amigos que experimentaram seus hambúrgueres, disse a secretária. Ele quer propor uma parceria que pode mudar definitivamente a sua vida. Roberto marcou o encontro para o dia seguinte, às 15 horas, não na rua, mas no escritório do SBT. Sua vida estava prestes a dar outro salto quântico. Roberto chegou ao complexo do SBT, na Vila Guilherme, usando sua melhor roupa, uma camisa social azul clara que Mariana havia passado 3 vezes e uma calça jeans escura sem um fio fora do lugar. Carregava uma pasta simples com todos os relatórios dos últimos 15 dias, planilhas de vendas, fotos dos clientes, prints do Instagram, comprovantes bancários e até depoimentos escritos de clientes regulares que havia pedido no grupo do WhatsApp. Suas mãos suavam de nervosismo, mas seu coração estava transbordando de orgulho pelos resultados conquistados. A secretária de Silvio Santos, Dona Ruth, o recebeu com um sorriso maternal. O senhor Silvio está ansioso para vê-lo, disse, conduzindo Roberto por corredores que ele só conhecia da televisão. Ele ficou muito impressionado com os comentários que ouviu sobre seu trabalho. Dr. Maurício, que é médico e compra hambúrguer com o senhor, é amigo pessoal do senhor Silvio há 30 anos. Foi ele quem contou sobre a transformação do seu negócio. Roberto se lembrou de Dr. Maurício, um cardiologista elegante que comprava hambúrguer especial toda terça-feira e sempre elogiava a qualidade. Silvio Santos o recebeu numa sala de reuniões panorâmica com vista para toda São Paulo. Usava um terno cinza impecável e tinha sobre a mesa uma cópia impressa do Instagram de Roberto. Sente-se, meu jovem empresário,
disse com aquele sorriso característico. Quero ouvir tudo. Números, estratégias, desafios, resultados. Não deixe nada de fora. Roberto respirou fundo e começou a apresentar seu relatório como se fosse o CEO de uma multinacional, usando termos que havia aprendido nos últimos dias. ROI, ticket médio, taxa de conversão, lifetime value do cliente. Silvio Santos ouvia com atenção científica, fazendo anotações numa caderneta de couro. Quando Roberto terminou a apresentação, o apresentador ficou em silêncio por quase 1 minuto, analisando os números. Roberto, em 40 anos de televisão, nunca vi alguém aplicar ensinamentos com tanta precisão e obter resultados tão rápidos, disse finalmente. Você não apenas seguiu minhas orientações, você melhorou algumas delas. Esse sistema de controle que você criou é mais sofisticado que o de muitos restaurantes que conheço. Agora vou te fazer uma proposta que pode assustar, mas também pode te tornar milionário em menos de 2 anos, continuou Silvio, cruzando os dedos sobre a mesa. Eu quero investir no seu negócio. Não estou falando de comprar seu carrinho ou te transformar em funcionário. Estou falando de uma parceria onde você mantém 70% do negócio e eu entro com 30%, mas com capital, conhecimento e contatos para acelerar seu crescimento de forma exponencial. Roberto sentiu o mundo girar ao seu redor. Silvio explicou a proposta detalhadamente. Ele investiria R$250 mil para Roberto abrir a primeira unidade física da Roberto's Burger, um restaurante de 80 metros quadrados num ponto estratégico que ele já havia identificado na Vila Madalena. Não será um restaurante comum, disse Silvio. Será um conceito inovador, Fast Casual Premium, onde o cliente vê todo o processo de preparo, tem opções saudáveis e gourmet, mas mantém a agilidade de fast food. Você será o chefe proprietário, não apenas o dono. Além do investimento inicial, você terá acesso ao meu departamento de marketing para criar uma campanha publicitária profissional, contatos com os melhores fornecedores de ingredientes premium e consultoria empresarial permanente, continuou Silvio. Mas a contrapartida é que você terá que deixar o carrinho da rua e se dedicar 100% ao restaurante. É uma aposta alta, Roberto. Você está disposto a trocar a segurança do que já está dando certo pela possibilidade de construir algo muito maior? Roberto mal conseguia processar a magnitude da oferta. Silvio então mostrou um estudo de mercado que sua equipe havia preparado. O mercado de hambúrgueres gourmet em São Paulo movimenta R$2,8 bilhões por ano e cresce 15% anualmente, disse, apontando para gráficos e projeções. Com sua receita diferenciada, localização estratégica e o marketing que vamos fazer, nossa projeção conservadora é faturar R$180 mil por mês no primeiro ano, chegando a R$350 mil mensais no segundo ano. Sua parte seria de R$126 mil e R$245 mil, respectivamente. Muito mais que os 100 mil que mencionei no nosso primeiro encontro. Mas, Roberto, sucesso sem preparo é fracasso garantido, alertou Silvio com seriedade. Se aceitar a proposta, você terá 3 meses para se preparar. Vai fazer um curso intensivo de gestão empresarial, outro de manipulação de alimentos em escala industrial, e vai trabalhar 2 semanas como observador em 3 restaurantes de sucesso que conheço. Você precisa estar tecnicamente e psicologicamente preparado para gerenciar um negócio de R$15 mil por dia de movimento. Roberto assentiu, entendendo que Silvio levava a parceria muito a sério. Antes de dar sua resposta, Roberto pediu 48 horas para conversar com Mariana e pensar com calma. Silvio sorriu e disse que essa atitude provava que ele realmente havia internalizado a mentalidade empresarial. Empresário de verdade não toma decisão por impulso, mesmo quando a oportunidade é boa, disse, apertando a mão de Roberto. Mas vou te dar uma informação adicional para ajudar na sua decisão. Se o restaurante der certo,
Meu plano é expandir para 5 unidades em 2 anos, sempre mantendo você como sócio majoritário. Estamos falando de construir uma rede, Roberto. Estamos falando de você se tornar o rei dos hambúrgueres artesanais de São Paulo. Roberto saiu do SBT caminhando nas nuvens, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma. Roberto chegou em casa às 18h30 e encontrou Mariana preparando o jantar com uma expressão ansiosa. Ela havia passado o dia inteiro imaginando o que Silvio Santos poderia ter proposto ao marido. E então, perguntou antes mesmo de Roberto tirar os sapatos. Conte tudo. Roberto pediu para ela sentar no sofá, chamou os 3 filhos e disse que precisava contar algo muito importante para toda a família. Papai recebeu uma proposta que pode mudar nossa vida para sempre, mas é uma decisão que afeta todos nós. Quando Roberto terminou de explicar a proposta de Silvio Santos, a sala ficou em silêncio absoluto por quase 2 minutos. Miguel, o filho de 12 anos, foi o primeiro a falar. Pai, isso significa que vamos ficar ricos? Ana Clara, de 8 anos, perguntou se iam ter que se mudar de casa. O pequeno Pedro, de 4 anos, só queria saber se ainda poderia comer os hambúrgueres do papai. Mariana ficou em choque, alternando entre euforia e preocupação. Roberto, isso é sério mesmo? Silvio Santos quer ser seu sócio? Durante toda a noite, Roberto e Mariana analisaram a proposta sob todos os ângulos possíveis. Fizeram uma lista dos prós e contras, calcularam os riscos financeiros, discutiram o impacto na rotina familiar. O maior medo de Mariana era Roberto deixar a segurança do carrinho, que já estava dando certo, para apostar num negócio maior que poderia falir. E se não der certo, Roberto? E se perdermos tudo? Perguntava ela. Silvio Santos é milionário. Se o restaurante falir, para ele é só mais um investimento. Para nós, seria nossa vida toda. Roberto também tinha medos, mas sentia que era uma oportunidade única que poderia não se repetir. Mari, faz 2 meses eu estava vendendo 50 hambúrgueres por dia e ganhando R$ 200. Hoje vendo 120 e ganho mais de 1.600. Se continuei aplicando os ensinamentos do Silvio, imagina com o investimento, a estrutura e o conhecimento dele, argumentava. Além disso, ele disse que eu manteria 70% do negócio. Não é como se eu fosse trabalhar para ele. Seria uma sociedade de verdade. Na manhã seguinte, Roberto tomou uma decisão estratégica. Foi trabalhar normalmente no carrinho, mas aproveitou para conversar com seus clientes mais próximos sobre a oportunidade. Queria ouvir opiniões de pessoas que consumiam seus hambúrgueres diariamente e conheciam a qualidade do seu trabalho. Dr. Maurício, o cardiologista amigo de Silvio Santos, foi enfático. Roberto, você tem um dom especial para isso. Se Silvio Santos está oferecendo parceria, é porque vê potencial real. Aceita, homem! Doutora Fernanda, a advogada que virou cliente fiel, ofereceu uma perspectiva jurídica. Roberto, posso revisar o contrato para você sem cobrar nada. Silvio Santos é homem sério, mas todo negócio precisa estar bem documentado. Joana, a recepcionista que comprava hambúrguer quando estava de TPM, foi mais emotiva. Rô, você transformou meus almoços. Se você abrir um restaurante, vou ser sua primeira cliente. Só não para de fazer aquele molho maravilhoso da sua nona. Cada opinião reforçava a confiança de Roberto na decisão. No final do segundo dia, Roberto ligou para a secretária de Silvio Santos e marcou uma reunião para dar sua resposta. Desta vez, levou Mariana junto. Ela queria ouvir pessoalmente os detalhes da proposta antes de apoiar definitivamente a decisão do marido. Silvio Santos os recebeu com a mesma cordialidade, mas Roberto percebeu que o apresentador estava genuinamente ansioso pela resposta. Decidiu, meu jovem? Perguntou assim que eles se sentaram. Aceito a proposta, senhor Silvio, disse Roberto com firmeza, mas tenho 3 condições. Silvio levantou as sobrancelhas, surpreso com a postura negociadora de Roberto. Primeira, quero que minha esposa seja sócia oficial no negócio.
Ela tem sido fundamental no controle financeiro e merece reconhecimento. Segunda, preciso de garantia de que, se o restaurante não der certo no primeiro ano, posso voltar para o carrinho sem perder o ponto na Rua Augusta. Terceira, quero participar ativamente de todas as decisões estratégicas, não ser apenas o chefe. Silvio sorriu amplamente. Roberto, você está negociando como um empresário experiente, disse Silvio batendo palmas. Aceito as 3 condições. Mariana será sócia com 5% do negócio. Você manterá 65% e eu ficarei com 30%. Quanto ao ponto da Rua Augusta, vou falar com o proprietário para garantir que fique reservado por 1 ano. E sobre as decisões estratégicas, essa sempre foi minha intenção. Preciso de um sócio que pense, não de um funcionário que apenas execute. Mariana apertou a mão do marido, emocionada com o reconhecimento. Silvio Santos então revelou mais detalhes do plano que havia elaborado. O restaurante se chamaria Roberto's Burger, tradição italiana. Teria 12 mesas para 48 clientes, cozinha aberta com Roberto trabalhando à vista de todos, cardápio com 15 opções de hambúrgueres artesanais e um diferencial único. O cliente poderia assistir um vídeo da história da receita da nona enquanto aguardava o pedido. Vamos transformar a alimentação em experiência cultural, disse Silvio. As pessoas não vão apenas comer, vão participar de uma história de família italiana. Roberto saiu daquela reunião, sabendo que em 6 meses seria proprietário do restaurante de hambúrgueres mais inovador de São Paulo, com sociedade do maior empresário da televisão brasileira. Sua vida de metalúrgico desempregado havia se transformado definitivamente na jornada de um empresário milionário. Roberto Silva olha hoje para o império que construiu e mal consegue acreditar na jornada percorrida. Em exatos 18 meses, após aquele encontro casual na Rua Augusta, a Roberto's Burger possui 4 unidades em funcionamento. Fatura reais, 890 mil mensais. Emprega 47 pessoas e Roberto acumula um patrimônio pessoal de reais 3,2 milhões. O que começou como um carrinho de hambúrguer para sustentar a família se transformou na maior rede de hambúrgueres artesanais da zona oeste de São Paulo, com lista de espera para novas franquias. A parceria com Silvio Santos superou todas as expectativas. O apresentador não apenas investiu dinheiro, mas compartilhou décadas de experiência empresarial, abriu portas que jamais se abririam para um ex-metalúrgico, e, mais importante, ensinou Roberto a pensar como empresário multimilionário. Silvio mudou minha mentalidade, diz Roberto hoje. Ele me mostrou que o tamanho do seu negócio é limitado apenas pelo tamanho dos seus sonhos e pela sua disposição de trabalhar para realizá-los. A receita da nona italiana continua sendo o diferencial competitivo da Roberto's Burger, mas agora é acompanhada de tecnologia de ponta, atendimento 5 estrelas e uma operação empresarial que serve de modelo para outros empreendedores. Roberto se tornou palestrante em eventos de empreendedorismo, contando sua história para inspirar outros brasileiros a transformarem pequenos negócios em grandes sucessos. Sua jornada prova que o encontro de uma oportunidade única com dedicação total e mentalidade correta pode realmente mudar uma vida para sempre.